Registro a presença de Adriana de Cunto, chefe de redação da Folha de Londrina, Carlos Eduardo Maestro, gerente comercial da Folha de Londrina, Ayrton Santos, gerente de TI e inovação da Folha de Londrina, Flávio Trombieri, sucursal de Brasília. Pronunciamento da Sua Excelência, o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por ocasião desta sessão solene, em homenagem ao 70º aniversário da fundação da Folha de Londrina. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores, agradeço ao deputado Luiz Carlos Rauli esta homenagem à Folha de Londrina, o maior, mais tradicional e respeitado jornal do norte do Paraná e arredores. Poderíamos confirmar a importância desse jornal citando números, lembrando que ele chegou a ser o 10º jornal mais importante do país. Mas o importante não são os números, e sim o que eles representam. Ao dizermos que os assinantes respondem por mais de 90% dos exemplares vendidos da Folha de Londrina. Entendam que isso representa uma confiança duradoura, quando lembramos que o jornal atinge 300 dos 399 municípios paranaenses, e também algumas cidades paulistas e matogrossenses. Isso é relevante porque significa o fenômeno de um jornal de cidade média, contrastando o noticiário feito a partir das capitais. O noticiário feito no interior do país tem uma perspectiva diferente da chamada grande mídia. E essa diferença convém à democracia. Nossa Constituição diz, em seu artigo 220, parágrafo 5º, que os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. A liberdade de manifestação do pensamento, prevista no artigo 5º e também no artigo 220, sempre é maior quando há maior diversidade de perspectivas. Ora, os jornais de alcance nacional são todos sediados em capitais e suas coberturas não têm condições de atender a demandas regionais. Para atender a essa demanda, jornais como a Folha de Londrina, atuando a partir das cidades médias e pequenas, cumprem um papel fundamental. O sucesso de nossa homenageada deriva do bom cumprimento desse papel desde 1948. Nestas 7 décadas, a Folha de Londrina colaborou intensamente com o desenvolvimento dos municípios daquela parte do Brasil, formando e dinamizando o mercado de bens e serviços, mas principalmente formando ideias e dinamizando o seu intercâmbio. Da troca de ideias fortalece-se a democracia e, por isso, a imprensa é indispensável para qualquer processo de restabelecimento ou aperfeiçoamento da democracia. Nossa homenageada participou do processo de redemocratização após a queda do Estado Novo e também do processo mais recente que nos trouxe a Constituição de 1988. Quem estuda a história apenas a partir da perspectiva revelada pelos grandes jornais não acompanha adequadamente o funcionamento da política e dos movimentos da cidadania no interior do Brasil. Mas isso não significa que essa história afastada das capitais tenha uma importância menor. Cada um dos jornais regionais expressa perspectivas minoritárias. Um vai falar da perspectiva do agreste nordestino, outro vai falar, como a Folha Londrina, da perspectiva do norte paranaense. Essas perspectivas podem não ser adequadamente refletidas nos jornais de circulação massiva, mas certamente são importantes para o bom funcionamento da democracia e dos mercados regionais. Por isso, damos nossos parabéns à Folha de Londrina nestes seus primeiros 70 anos de existência. Obrigado. Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Passo, nesse momento,
ao meu pronunciamento, caríssimo prefeito Marcelo Bellinati, uma honra e satisfação tê-lo aqui nesta sessão solene, nesta casa da qual Vossa Excelência já participou como deputado federal, como nosso colega representando a nossa Londrina e o nosso norte do Paraná. Senhor José Nicolás Merria, superintendente do Grupo Folha de Comunicação, prazer muito grande recebê-los aqui na nossa casa, a Casa do Povo, e a senhora Alessandra Andrade Vieira, diretora da Folha Londrina, filha do nosso querido, saudoso senador, empresário Andrade Vieira, nosso querido ex-senador da República, e que tivemos assim a honra, a satisfação de conviver com ele por muitos anos, tanto quando eu fui secretário da Fazenda do Paraná e também como deputado federal. Senhoras e senhores, nessa sessão de homenagem que homenageamos o 70º aniversário do jornal Folha Londrina, saúdo, portanto, mais uma vez todos os membros da mesa, bem como os familiares, amigos e todos que vêm a este plenário ou estão assistindo pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pela internet, que são os veículos de comunicação da nossa casa. Sinto-me honrado em ser autor deste requerimento, que relembra a história dos mais destacados periódicos da imprensa nacional. Antes de me ater ao tema objeto da presente sessão solene, aproveito para registrar que o jornal acompanhou de perto o crescimento e o desenvolvimento de Londrina e de toda a nossa região e da minha trajetória política. Hoje, a capital do norte do Paraná é uma cidade com mais de 550 mil habitantes. Relembro que a primeira criança registrada em Londrina há mais de 80 anos foi minha irmã mais velha, a Nájila Rauli, quando abriu o cartório de registro de Londrina. Então, a nossa história da minha família, Londrina, Folha Londrina, elas estão entrelaçadas com a história de todos os pioneiros que foram para aquela belíssima região das terras mais férteis do mundo, as terras roxas do norte do Paraná. Então, tivemos a honra, né, da nossa família Rauli, porque meu pai chegou há mais de 8 décadas, vindo do interior de São Paulo, radicando-se no município do norte do Paraná. Meus pais criaram 8 filhos. E por meio da Companhia de Terra Norte Paraná, Paraná Plantation Company, os ingleses colonizaram várias cidades na década de 30, o que veio a se tornar um dos mais importantes sucessos de colonização do mundo. É o maior exemplo de colonização, inclusive agrária. A reforma agrária feita pela Companhia Paranense Norte Paraná de Terras foi o maior sucesso no mundo. Pequenas propriedades, todas abastecidas com água, as estradas do espigão e as casas na beira do rio. As propriedades eram tiras, né, começando de 5 alqueires, indo até 20 alqueires paulistas. Hoje, Londrina é uma metrópole, um grande centro comercial de serviço. Registro que Londrina é a capital de todos os paranaenses e a segunda maior cidade do estado, concorrendo com Joinville como terceira maior cidade do sul do país. Nesse contexto, primeiramente relembro minha trajetória política iniciada há 46 anos atrás, quando fui eleito vereador pelo antigo MDB em Cambé, com apenas 22 anos de idade, no ano de 1972, quando vereador não recebia salário. Então, é um destaque especial, né? Não recebia salário, não tinha salário. Foi instituído em 1975 pelo presidente Geisel. 10 anos depois, me elegi prefeito de Cambé, onde, pensando no Brasil, lendo as revistas como as Seleções e outras revistas, imaginava o Paraná, a nossa região, e o Brasil no primeiro mundo, como os países europeus, como os Estados Unidos, como o Canadá. E isto me motivou a ser prefeito de Cambé em 1982. E as inovações, naquela época, tudo era inovação. Fizemos uma administração moderna, democrática, participativa, interativa. Foi a primeira experiência de gestão participativa do Paraná. Fizemos, Marcelo, um trabalho exaustivo. Não conhecia a metodologia científica.
fizemos uma administração participativa com os funcionários, com a comunidade, organizando a sociedade empiricamente, organizando associações de bairros, incentivando a criação de mais Rotary, de mais Loyos, mais maçonaria, mais entidades escolares, etc. Foi um período de muita prosperidade, porque fervia em todo o Brasil o movimento de abertura política na década de 80, e o Brasil, no início da década de 80, 1981, 82, 83, a economia brasileira quebrou. Houve uma recessão brutal na economia de 8,5% negativo no PIB, tão grande como esta de agora. E nós, os prefeitos da época, assumiram sem saber, Nicolás, o que estava acontecendo, por que a situação era tão ruim. E nós éramos vítimas de uma recessão econômica brutal, com desemprego brutal, tanto que na minha cidade, Cambé, tinha 42 indústrias praticamente quebradas. E o meu trabalho maior foi coordenar um grupo de reconstrução dessas empresas, e aquilo deu um destaque, uma projeção, Marcelo, e conseguimos industrializar mais ainda a cidade, pela força que nos dava. E aquilo, enquanto você fazia, você aprendia a lidar com a economia brasileira, com a diversidade à luz do município. Olhar o Brasil e o mundo na perspectiva, Toninho, na perspectiva do município. E o poeta diz assim: se você canta em verso e prosa e ama a sua terra, você é universal. Então nós somos universais porque cantamos a nossa terra. Naquela época tudo era novidade, tudo. Não tinha educação física nas escolas municipais. Implantei, fui pioneiro. As escolinhas, né? Fui pioneiro também naquela época, muitas conquistas, como a do handebol e tantas outras. Sobre a liderança do Luiz Cordoni e a liderança do Márcio Almeida, que tinha sido eleito deputado estadual por Londrina, em 1983, o Richa Pai, governador, iniciou em Londrina, em Curitiba, Cambé, Rolândia, Araponga, Biporã, 13 municípios do Paraná todo, o maior programa de saúde do Brasil e do mundo, o SUS. Ninguém sabe que o SUS nasceu em Londrina. E eu, como prefeito da época, sou pioneiro também na implantação do Sistema Único de Saúde, porque a concepção naquela época do Cordoni, que já faleceu, e aqui é a nossa homenagem a ele, a todo o Departamento de Medicina da Universidade Estadual de Londrina, Milton Laprega, Lúcio Tedesco Marquesi, Margarete Schmidt, enfermeira de Biporã, Gilberto Martins, que foi meu secretário de saúde em Cambé, Dr. Álvaro em Rolândia. Essas pessoas pioneiras fizeram a diferença no SUS, que virou SUDES, era AIS, SUDES, SUS. E aí tudo começou em Londrina. Também havia um trabalho belíssimo na Universidade de Londrina, e eu adorava as coisas da universidade, né? Fui na Universidade de Londrina e tinha o professor Dr. Luiz Walter, odontologia. Ele criou a primeira clínica de bebê do Brasil, que era combater a cárie dentária. Primeiro, o plano incremental ele bolou, e eu adotei ele, contratei 9 dentistas para fazer tratamento dentário nas escolas. E depois evoluiu, Marcelo, você que é médico, para a clínica do bebê. É uma revolução na cárie dentária. Por que eu estou falando isso? Que são programas permanentes para todo o mundo, não é só para o Brasil. Hoje a clínica de bebê, e o Dr. Luiz Walter não está mais entre nós, também a nossa homenagem, Dr. Luiz Walter, nasceu na Universidade Estadual de Londrina. Vê a relação maravilhosa, né? Folha de Londrina, Londrina, projeção e tudo que... E também, naquela época, como eu falo, era muito rica de inovação, né? E começa também em Londrina pela antiga Acarpa, hoje Emater, que é da Secretaria da Agricultura, com um agrônomo chamado Luiz Ganassim. Ele e um agrônomo chamado Palma bolaram o sistema que hoje é mundial também, do manejo integrado de sólidos e água, as microbacias. Nasceu em Londrina, de um agrônomo de Londrina, da Emater. Quer dizer, eu vi o Florindo falar aqui da relação do IAPAR,
que foi criado com a inspiração da Folha, né? Por todos que trabalharam nisso. Então imagine o que salvou o Brasil e o mundo, as microbacias. Lembra das erosões que tinha nas terras vermelhas do norte do Paraná? Então isso foi uma coisa extraordinária para o mundo, e depois foi levado para o mundo todo essa importante conquista. Como eu disse, a crise econômica de 81, 83 foi de 8,5% negativa, né, destruindo as empresas, os empregos, e foi um período de reconstrução também política do Brasil. O nosso Conselho Industrial, já falei, e eu, ao final de 4 anos de mandato, tive a honra de ter o terceiro governador de Londrina. Oscar de Novaes, foi 9 meses governador, José Richa, de Londrina, e Álvaro Dias. Quer dizer, uma força política incalculável emanava de Londrina, que era o centro maior político de todo o Paraná, porque ali era a resistência política pela abertura política, pela discussão na universidade, a Folha de Londrina, os debates que aconteciam na cidade de Londrina naquela época, né? Eram grandes discussões, grandes homens públicos que se notabilizaram aqui no Congresso Nacional. Eu estava lembrando de outras figuras anteriores, como Nelson Maculan, foi presidente do IBC, foi candidato a governador por Londrina, e outras pessoas importantes. Então, é uma lembrança que pode ser, e está registrada tudo na Folha de Londrina, nesses 70 anos de existência. Está tudo lá, cada deputado federal, estadual que Londrina elegeu, cada vereador, cada prefeito de Londrina, cada acontecimento, está tudo registrado na Folha de Londrina. Isso que é importante, né? A abertura política está toda registrada. Então, essas nossas ideias inovadoras foram inovadoras e carregam até hoje a mesma ênfase municipalista. Não há nada mais importante na organização política de um país do que a consolidação do município. E a Folha Londrina que está no interior. Participei de todas as marchas de prefeitos a Brasília. Conseguimos aumentar os recursos, etc. A Londrina recebeu o Curitiba foi o primeiro comício das diretas e Londrina foi o terceiro ou quarto comício das diretas também, porque o Álvaro Dias presidia o PMDB da época, né, e o Richa era governador do estado do Paraná. Então, os nossos municípios do norte do Paraná, da MEPAR, onde está a Folha de Londrina, são municípios pujantes, todos eles. Você falar de Londrina, de Cambé, de Rolândia, de Arapongas, de Apucarana, de Ibiporã, de Jataizinho, de Tamarana a Porecatu, cada município da região, ali Prado Ferreira, Miraselva, Jacapitã, Florestópolis, Bela Vista do Paraíso, Centenário do Sul, Lupionópolis, Cafeara, Guaraci, esses municípios, Alvorada do Sul e Sertanópolis, são municípios pujantes, de grande agricultura. Aliás, o Brasil é o maior produtor hoje de vários itens agrícolas e a nossa região é a melhor entre todas as terras férteis que nós temos no norte do Paraná. Eu, quando secretário da Fazenda do Álvaro, você vê, quando eu cheguei em Curitiba, tem o analista de Bagé e o financista de Cambé. Falavam isso, né? Isso em 1987. Esse economistazinho aí, professor de Educação Física da UEL, não fica 60 dias aqui em Curitiba. Fomos e vencemos. Foi um dos maiores governos da história do Paraná. Olha, 3.650 quilômetros de rodovias novas, duplicação Londrina-Maringá, Londrina-Ibiporã, Hospital da Zona Norte, Zona Sul, Tamarana, asfalto da Zona Rural, a água do Tibagi, era que o do Alto Paranaguá sonhava, né, em trazer a água do Tibagi. Sabe que esse sonho da água do Tibagi era o Dalto, que é aquela coisa do piauiense, né, que água é tudo, é vida. E realmente a água... E o Beto dobrou a capacidade de abastecimento de água para Londrina e Cambé. Então, né, naquela época, foi uma das últimas, o Álvaro conseguiu realizar 22,2% de obras ao ano do orçamento. Nunca mais,
Em 4 anos, 88,8%. Belíssimo momento. Foi realmente um período de muita prosperidade. A industrialização do Paraná, assim, florescente, e nós ajudamos demais o Paraná. E o crescimento do PIB naquela época foi de 17% em 3 anos, um recorde maravilhoso. Em 90 eu vim para a Câmara dos Deputados. Sabe o que eu estou dizendo? Que eu leio a Folha Londrina todos os dias de manhã. Era no papel, agora aqui no meu iPhone. E leio também, por obrigação, a Gazeta, leio a Folha de São Paulo, o Estadão, o Valor, né? E hoje os blogs, as informações. Então, um homem público, para sair de casa, ele tem que estar preparado o que está acontecendo no dia a dia. Quando eu vim para cá, 91, outra crise econômica. 89, 90, 91, foi a crise que o Collor disse que ia resolver e não resolveu. Quebrou o país de novo. Foi novamente, né, 7,7% que levou a primeira vez ao impeachment. Se com o Figueiredo a crise fez a transição pacífica dos militares para os civis, com o Collor houve o impeachment do Collor para trocar o governo. E aí veio o Plano Real. E eu estava aqui, como vice-líder do Itamar, apoiando, fui dos primeiros a apoiar o Plano Real, a estabilidade econômica do país. E a Folha registrou tudo isso. Minhas leis são muitas, fiz muitas leis, das transparências das contas públicas. A primeira lei de transparência de conta pública do Brasil é contaspublica.gov.br, administrada pelo Tribunal de Contas da União. Mas nunca perdi a esperança no Brasil, nunca, sempre. Nesses 28 anos que completo em dezembro, nunca perdi. Acredito que mesmo esse momento, que muitos falam que é trágico na história do país, é um momento que chamou de ponto de inflexão, Nicolás, ponto de inflexão para mudança de paradigma. O povo acerta, o povo erra e continua a marcha do país, né? O país vai, a cada eleição, a cada momento, as iniciativas privadas. Eu, pessoalmente, entendo que o nó do desenvolvimento brasileiro, o grande problema da economia brasileira, é a inadequação em propriedade do sistema tributário. O nosso sistema tributário é o pior do mundo, pior do mundo. Então, deputado Rubens Bueno, uma honra tê-lo aqui, deputado Rubens Bueno. Então, o sistema tributário, ele mata as empresas e mata os empregos. Então, precisaria todo um tempo para falar sobre isso. E eu sou o relator da reforma. Ainda ontem viajei com o presidente Michel Temer, de Curitiba para cá. Lá ele recebeu uma homenagem da Associação Comercial do Paraná e viemos conversando sobre a reforma. Lá na ACP, ele assumiu o compromisso de votar ainda este ano a reforma tributária, se o novo presidente eleito assim aceitar. Então, ficamos incumbidos, as lideranças da casa, o Rodrigo Maia, né, os líderes partidários e todos nós, né, para poder fazer esta mudança. Lembro de algumas leis importantes para o Paraná, que foi relator. A Lei Candir, ela desonerou as exportações de grãos semi-elaborados. O que significa isso para o Paraná? Tudo. Tudo. O agricultor ganhou, a agricultura ganhou, e foi este o principal elemento, a principal alavanca de fazer o Brasil um dos maiores players do mundo na produção agropecuária, né? Foi a desoneração de exportação. Hoje o Brasil é realmente, né, importante e fundamental para alimentar o mundo. E o Paraná, com 2,3% do território nacional, é o campeão em produtividade. Claro, o território nosso é muito pequeno, mas o Paraná é o campeão. E o norte do Paraná, o Iapar, a Embrapa Soja, a Universidade de Londrina, gente, é muito bom. Não falo só da Universidade de Londrina, hoje a Unifil, a Unopar, todas as demais universidades, a PUC que nós temos em Londrina. Fui também relator do maior acordo trabalhista da história do Brasil, que é as perdas do Fundo de Garantia, do Plano Collor, do Plano Sarney, que pagamos mais de 50 bilhões para mais de 43 milhões de pessoas.
Após essa exposição inicial, foco os 70 anos da Folha, fundada por João Milanês e Correia Neto, em 13 de novembro de 48. Atualmente, a Folha Londrina é um grupo que não para de evoluir com o importante papel de informar e educar gerações. Eu baixei essa semana um novo aplicativo, né? O outro realmente estava... E está muito bom, o aplicativo está muito bom, né? Está bem evoluído, e parabenizo a área de tecnologia da Folha, né? João Milanês, de origem humilde, era filho de lavradores italianos. Começou a trabalhar na lavoura ainda com 6 anos de idade para ajudar a família até os seus 17 anos. Teve uma trajetória profissional bem variada, onde trabalhou como militar, vendedor de títulos de capitalização, até a criação da Folha Londrina. A convite de Correia Neto, começaram a produzir a Folha Londrina, que na época era semanal. As primeiras edições foram impressas nas instalações do concorrente Paraná Jornal. A história da Folha Londrina confunde-se com a história do desenvolvimento de Londrina, da cidade de Londrina. Londrina é a Folha de Londrina. É isso que eu posso dizer. A Folha Londrina é Londrina. O Paraná, o Brasil, o mundo. Estamos ligados com a notícia que vocês, né, colocam todos os dias, e agora nos aplicativos também. Estamos muito bem servidos. Com 70 anos de vida, o jornal é a síntese de Londrina, pioneira, arrojada, inovadora, destemida. O jornal surgiu 14 anos depois da emancipação do município, absorvendo e retribuindo a disposição para o trabalho dos colonos e empresários que construíram uma das regiões mais prósperas do planeta, o norte do Paraná. Região que teve Londrina como epicentro do protagonismo que se mantém até hoje, pois o município é um dos polos econômicos e culturais mais ativos do país. Os festivais que Londrina tem são festivais que fazem a diferença na história cultural do Paraná e do Brasil, né? É algo realmente que nos orgulha muito, muito. A Folha Londrina nunca se limitou às fronteiras do município, que foi fecundado por mais de 30 anos, mais de 30 nacionalidades, né, que formam a composição, né, da nossa população do Norte do Paraná. A globalização, portanto, não está na origem de Londrina. A globalização, portanto, está na origem de Londrina e do Norte do Paraná. E ela sempre inspirou a cobertura jornalística da Folha Londrina. João Milanês, ele gostava de chamar todo mundo de veiaco, né? Ele incorporava esse espírito desbravador e globalista e o transmitiu ao jornal, que fez um dos mais influentes do Brasil. A inovação é a marca da Folha de Londrina, que oferece várias plataformas de informação. José Eduardo de Andrade Vieira, sucessor de Milanês, no comando do jornal, adotou métodos revolucionários de controle de qualidade e adaptou a Folha à revolução proporcionada pela internet. A Folha de Londrina não se limitou a escrever a história, ela fez a história, sendo decisiva em muitas conquistas, entre elas a implantação do Sercontel, UEL, IAPAR, Embrapa Soja e tantos outros eventos importantes. Na década de 50, quando Londrina viu uma grande expansão do número de moradores, passando de 20 para 75 mil em apenas 10 anos, olha só. O ano que eu nasci, 50, tinha de 20 para 75 mil habitantes, tinha 20 mil habitantes. A Folha Londrina deixou de ser um jornal semanal e tornou-se um diário, com 8 páginas e notícias internacionais na primeira página. Na mesma década, a Folha adquiriu uma impressora rotativa que permitia impressão para grandes tiragens de papel de bobinas. Quando o concorrente não quis mais imprimi-lo, Milanês foi a São Paulo e comprou tipos na base do crédito para dar continuidade ao jornal. O jornal foi pioneiro na adoção da rotativa na década de 50. Foi pioneiro também na implantação do offset, técnica revolucionária da impressão. Adquiriu um parque gráfico em 1980. Hoje a Folha Londrina conta com 120 mil leitores diários, 500 pontos de venda, 250 só em Londrina e mais de 3,9 milhões de visitantes únicos mensais no portal do grupo, o Bonde. E também o site que leva o nome da Folha de Londrina,
que reproduz o conteúdo do impresso, mas com atualizações frequentes das notícias mais importantes do dia e as opiniões dos seus colunistas. Atualmente, a Folha de Londrina está em 253 municípios do estado do Paraná, com tiragem de cerca de 35 mil exemplares dia. Sem dúvida, o espírito empreendedor dos fundadores da Folha Londrina, que pressentiram o progresso da cidade, se constitui importante marco. Tenho orgulho, como cidadão do Norte do Paraná, de ter acompanhado todo este desenvolvimento regional, agregado por um meio de comunicação isento e parcial que se preocupa com a cidade. Lembro aqui também da família Macarini, nossas homenagens, né, os irmãos Macarini, todos eles, nossos amigos queridos, os que foram jornalistas, que são jornalistas até hoje, do meu amigo Oswaldo Militão, um carinho muito especial do meu amigo Oswaldo Militão, que também tem um programa na televisão, que é o mais longevo, né, social, né, de jornais, talvez, do Brasil. Quantos anos, hein, Militão? O Militão... Mais de 50 anos. E quero lembrar de mais duas coisas que Londrina foi pioneiro. O COPAT, que é o consórcio de proteção do Tibagi, que foi a primeira das primeiras experiências do Brasil de organização para preservar o rio, para abastecer de água as cidades de Londrina e de Cambé. Então, o COPAT é um modelo de consórcio para o Brasil, para o mundo, e com sucesso extraordinário. E os consórcios de compra e venda de supermercado, que começou em Londrina também, a Surel e a de Londrina, a Surel é filhote da outra entidade de Londrina, que é a primeira de juntar os pequenos mercados para fazer compras em conjuntos, né, para diminuir os custos e tornar eficiente a compra em economia de escala para enfrentar as grandes redes de mercado, né? Então, essa entidade, ela é pioneira no Brasil. Meu caro amigo Rubens Bueno, um prazer tê-lo aqui, viu? Também. O senhor que também é nosso deputado e da grande região de Campo Mourão e da grande Sertanópolis. Prazer muito grande tê-lo aqui. Obrigado à Folha Londrina, à família do Milanês, Macarini, e especialmente do Zé Eduardo Andrade Vieira, sua filha, seu genro, o Nicolás Merria. Um prazer imenso, né, tê-los aqui. E, com certeza, nossas homenagens a todos os fundadores, a todos os jornalistas, né? Ainda ontem falava com o Nilson Monteiro, né? Falava com o Ednelson, que trabalha comigo, que foi também diretor de redação, falava com o Pedriali. Quantos amigos, né, que trabalharam e trabalham na Folha Londrina, jornalistas que realmente fizeram a diferença para se tornar a Folha Londrina esse jornal que é hoje, né? Jornalistas de categoria, quantos importantes jornalistas saíram de Londrina e foram para outros jornais do país afora. Assim fica registrado aqui o meu apreço e admiração nesta homenagem à Folha Londrina, que é a homenagem à Londrina, a pequena Londres, ou a mulher de Londres, como queira, como dizia o Dalton Paranaguá, né? O Wilson Moreira, aquela turma toda, né? E lembrando que a força que Londrina sempre teve, e precisa recuperar a sua força política, econômica, né, prefeito Marcelo? Você que está enfrentando um grande desafio. E a Folha será a nossa alavanca com esses projetos maravilhosos que vocês estão fazendo, né? Todos esses programas de estímulo ao desenvolvimento, à integração. Eu quero parabenizar, né, a Folha pioneira e a Folha desses 70 anos e a Folha nova de hoje, né, revigorada por vocês que estão aqui. Então, contribuição com excelência na difusão da informação do Paraná. Eu rogo a Deus, que é o nosso Pai Criador do céu e da terra, de todas as coisas vivas e não vivas, que dê muita saúde, né, para vocês, a imprensa que resiste no papel jornal, né? Muita força. É uma revolução, né, que estamos vivendo, e vocês estão firmes, de pé, né? E está aqui a Associação de Jornais aqui do nosso, dos pequenos jornais, né, do Brasil, do Paraná, e estamos aqui sempre juntos,
e que Deus abençoe vocês e abençoe o Brasil nessa eleição, né? E que possa dar um futuro melhor para o Brasil, para o Paraná, para Londrina, para nossas queridas cidades vizinhas, Cambé, Rolândia, Araponga, Biporã e todas as cidades que compõem esse belíssimo norte do Paraná, né? E esse belíssimo, maravilhoso estado do Paraná, que eu falo assim, o Paraná é um estado de amor ao Brasil. Muito obrigado.